Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre um determinado assunto que muitos me pedem, muitos estão me pedindo, né? Tanto no Instagram como aqui no YouTube, que é para falar sobre se o técnico que faz reparos em placas, se é necessário que ele aprenda software também. Porque a gente sabe que tem muitos problemas que a gente acha que é na placa e o problema é no software. Aí tem gente que me pergunta, pô, faz um vídeo explicando melhor sobre esse assunto. E já para começar o vídeo, eu vou digitar um código aqui, eu já vou dizer para vocês o que significa isso, certo? Mas deixa eu digitar o código aqui, vou digitar aqui asterístico, jogo da velha, 0011 asterístico. E me apresenta esse negócio aqui, certo? Se eu clicar aqui, vai me aparecer outras coisas, outras informações, ok? Beleza. Aí eu vou aqui e vou digitar um outro código, que é esse código aqui, asterístico, jogo da velha, 1, 2, 3, 4, jogo da velha. E vai me apresentar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? AP, CP, CSC, né? E esse outro negócio aqui embaixo. Pronto. Um modelo, né, do aparelho. Tá aqui, ó. Que é um... Não sei se está dando para ver aí, porque parece que a câmera ficou invertida, né? Vamos lá. Aqui me diz o seguinte. Tá vendo esse CP aqui? É porque tá invertido aí para vocês, eu acho. Mas tem aqui, ó, CP. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. CP significa Card Processor, ok? Isso significa que a minha baseband, que a baseband desse dispositivo, ela está conectada, ela está funcionando, ok? Se eu pegasse esse aparelho, por exemplo, com uma falha de rede, aonde eu digitasse aqui o e-mail, por exemplo, e não apresentasse o e-mail do aparelho, se eu digito esses códigos aqui que eu digitei e apresentasse para mim CP, Card Processor, eu já saberia que o problema está por software e não por hardware. Por quê? Porque o próprio software já está me dizendo que a baseband desse aparelho está conectada. E aí eu vou lá na versão da baseband, vou achar a versão e tal e tudo mais. Ou seja, de certa forma, a gente que trabalha com reparador de placa, a gente tem que entender sim um pouco de software. O básico. Por quê? Porque tem muitas coisas que vai ajudar a gente a ser mais rápido, mais produtivo e chegar à falha de forma mais assertiva. Sem ficar, pô, será que é aquilo, será que é aquilo outro? Então, quando eu pego um aparelho aqui que não tem rede, por exemplo, eu verifico, claro, o e-mail do aparelho para ver se não tem restrição, a primeira coisa que eu faço, né? E eu verifico se tem e-mail, se o e-mail está aparecendo. Se o e-mail está aparecendo, a baseband ali está funcionando, né? Então, o problema pode estar por transceiver, por outros componentes, e aí a gente vai analisar para chegar à falha. Mas se a gente não tem e-mail, né? Então, o problema pode estar associado a software, sim. E como é que a gente sabe se esse problema de e-mail nulo que aparece no aparelho, por exemplo, estou dando um exemplo desse Samsung aqui, se o problema está na parte de hardware, se eu preciso tirar a CPU ou se eu preciso resolver com software? Exatamente verificando se o card processor, né, se o processador de cartão do aparelho, que seria exatamente o bloco do modem da baseband, né, que fica 90% dos Androids dentro da própria CPU, se ela está trabalhando ou não, se ela está conectada ou não. Esse é o primeiro ponto. Só para dar um exemplo, só para começar o vídeo, só para você deixar o seu like aí, porque só isso que eu mostrei para vocês aqui já merece like, já merece, se você não é inscrito, se inscrever aqui, certo? E também deixar o teu comentário. Ah, gente, não sei o que eu comento, comenta qualquer coisa, digita aí o código que eu digitei aqui, ou digita qualquer coisa aí, mas coloca alguma coisa aqui nesse vídeo para enganjar o nosso canal do YouTube, para que você possa ter mais vídeos como esse, passando informações que são informações que de fato traz muito conhecimento para vocês. Mas vamos lá. Já pedindo aí o like, né, de clichê, quem quiser se tornar membro do canal, clica aqui no botãozinho Seja Membro, por apenas R$5 por mês você se torna membro e você ajuda o nosso canal, né, porque a gente, vocês sabem já que o YouTube aqui paga muito mal pra caramba, né, principalmente pro nicho da gente. Então você vai nos ajudar aí sendo membro, e em troca disso você vai receber vídeos, né, aqui no YouTube exclusivos que a gente só posta para o nosso clube de membros GSCell Assistec, ok? Lembrando também que o nosso treinamento
está no período promocional, porém já está chegando ao final, dia 1 agora de janeiro a gente já finaliza, certo? Então se você ainda não adquiriu o nosso treinamento no período promocional, cara, não perde tempo, os treinamentos estão praticamente na metade do valor. Você pode comprar 3 treinamentos, né, adquirir os 3 praticamente no valor de 1. Né? Então corre, porque a partir agora de dia 15 de janeiro a gente já vai começar ali a colocar alguns módulos novos também. Você nem vai precisar pagar por isso, né? O curso é vitalício, o suporte é vitalício e o treinamento é espetacular, beleza? Mas lembrando também, né, que vamos ter um treinamento presencial aqui em Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão. Mais informações, se você quiser saber de mais informações, será do dia 3 ao dia 7 de fevereiro, né? Então também tem esse mês todo aí para você se organizar, para você fazer esse treinamento com a gente. Mais informações, eu vou deixar o link do WhatsApp do Leandro Kennedy, que é o proprietário da escola, é ele quem resolve todas as questões aí de inscrições e tudo mais. Então tá tudo na descrição do vídeo aqui, beleza? Voltando ao assunto. Galera, vamos voltar lá para 2013, 2014, certo? Foi quando eu comecei ali a trabalhar com manutenção de celular. Nessa época eu trabalhava praticamente com tudo. Quando eu comecei a trabalhar eu fazia tudo. Fazia software, fazia troca de vidro, troca de tela, trocava conector, reparava pequenos problemas ali nas placas, né? Porque também eu não sabia muito na época e também a gente não tinha muito recurso. Quem é mais antigo sabe que nem stencil a gente encontrava, não tinha equipamentos de qualidade, a gente não entendia praticamente de nada ali. Então a gente, reparo de placa naquela época era trocar um conector que era um pouco mais difícil, trocar um capacitor que estava em curto, era algo assim, né? Não era ressoldar algum componente ali que às vezes a gente achava que era ele o problema, ressoldava, às vezes funcionava, né, e tal, depois dava problema de novo. Enfim, era dessa forma aí há uns 10 anos atrás, trabalhando com reparo de smartphone, né? Aí meu irmão veio trabalhar comigo e eu parei de fazer a parte de software, fiquei só na parte ali operacional mesmo, ali de troca de vidro, né, troca de tela, aqueles pequenos reparos de placas, troca de conectores ali, aquelas coisas lá. E eu esqueci o software durante muitos anos, né? E aí eu sempre falei aqui que eu acho que, o cara que foca no hardware, foca em estudar a parte de eletrônica, ele tem tanta coisa para estudar que se ele ficar parando para estudar software, ele vai perder muito tempo. Eu sempre falei isso aqui no canal, todo mundo sabe. Então a gente somos como o rio, né? A gente pode mudar a qualquer momento e eu mudei a minha mentalidade porque a gente vai mudando com o tempo. As pessoas que não querem mudar, pessoal, vão ficar sempre daquele mesmo jeito, nunca vai evoluir, se acha certo que aquilo ali é certo para sempre, enfim. Eu sempre estou aberto a novas ideias, a aprender novas coisas, novas habilidades e tudo mais, né? Então vamos parar um pouco e por que hoje eu acho que é muito importante o técnico que trabalha com placas trabalhar também com a parte de software. Primeiro, você quando manda, no meu caso, o que acontecia? Chegava um aparelho aqui que estava travado na logo. Aí eu dizia, meu irmão, será que isso aqui é CPU ou será que é software? Aí eu vou mandar para o colega meu aqui, eu mandava para ele, passa um sistema aí, vê se esse aparelho volta a funcionar. Aí ele passava um sistema, tal, mandava, não funcionou não, ou então, funcionou, tá, beleza. Eu não queria perder tempo, né, passando software, ter que, sei lá, baixar arquivos, às vezes vinha com vírus, né, sei lá, a gente quando não sabe trabalhar direito com software, a gente faz um monte de cagada, baixa um monte de vírus para o computador e não sabe aonde baixar, enfim, a gente sabe nada e fica achando que software é a pior coisa do mundo. Então eu não ligava muito, só que aí eu comecei a fazer o curso técnico em eletrônica, certo? Esqueçam o smartphone agora por um tempo. Comecei a fazer, tal, até que eu cheguei numa matéria que era lógica de programação. Aí eu disse, o quê, rapaz? O quê? Que danado é isso? Aí lá vai a gente estudar eletrônica, digital, lógica de programação e entender a mecânica ali, né? A junção entre software e hardware. Aí eu disse, não, peraí, se é um curso de eletrônica, se eu estou estudando aqui para estudar circuitos eletrônicos, por que eu tenho que estudar programação nisso aqui? Né? E aí a gente vai começando a abrir a cabeça da gente. E aí eu tive que ser obrigado, né, para passar para as outras matérias, eu tive que ser obrigado, na verdade não seria obrigado, ou seja, seria o cronograma do curso, se você quer se tornar um técnico em eletrônica, então você tem que passar por ali.
E aí eu tive que comprar, né, programadora de microcontrolador, eu tive que comprar microcontroladores PIC de diversos tipos de modelo, Arduino, as plaquinhas de Arduino. Arduino, na verdade, é uma plataforma, mas a gente tem a plaquinha ali que tem um processador, um microcontrolador que diga, ESP32 e outras. Eu tive que começar a comprar livros, né? Tem um montão aqui. Se juntar tudo aqui, acho que tem mais de 100 livros de eletrônica, de diversas coisas aqui. Mas, enfim, eu comecei a estudar sobre linguagem, né, lógica de programação primeiro, para depois começar a programar microcontroladores em digamos assim, um mundo que eu nunca imaginei que eu chegaria. E eu comecei a piscar uns LEDzinho, né? Porque muita gente acha que Arduino é só piscar LED. Meu irmão, você não sabe nada de Arduino ainda. Se você acha que Arduino é só piscar LED, você não entende de nada de eletrônica. Você precisaria entrar para o mundo, né, da programação, da Arduino, aprender a programar microcontroladores PIC, para você entender um pouco da junção do software ali com o hardware. Então eu comecei aqui a pegar uns LEDzinhos, piscar, programar, né, e tal. Eu tive que começar a ler livro pra caramba, para aprender. No próprio curso, né, a gente tem um material didático, mas eu tive que comprar outros livros de apoio. Né, assisti muitos vídeos sobre programação, né, de linguagem C. Eu comecei a programar em C, depois em C++, depois você vai aumentando o nível, certo? Vai começando por linguagens mais básicas, depois vai aumentando o nível. E aí eu comecei a entender que o hardware muitas vezes depende do software. Qualquer placa que você pegar, ela tem ali nela, né, uma programação. Você pegar uma placa sei lá, uma máquina de lavar, tudo aquilo que ela faz ali, tem algo que já foi programado nela. E o hardware, né, todo o funcionamento mecânico daquela máquina só funciona por conta daquele carinha que está ali, né, fazendo com que tudo funcione naquele determinado tempo correto que foi determinado pelo programador, pelo engenheiro de software. Então comecei a parar e comecei a refletir e disse, meu irmão, se na eletrônica, se pra gente ser um técnico de eletrônica, se eu quiser desenvolver uma placa ou se eu quiser consertar uma placa, eu preciso aprender isso. Por que na minha área, se eu me esforcei tanto para estudar sobre uma coisa que talvez eu não use tanto para o meu dia a dia, por que eu não posso colocar um pouco de suor, de sangue e lágrima, também em software na minha área? Foi aí que as coisas começaram a mudar e a minha mentalidade as coisas começaram a florir na minha cabeça. Em todo tipo de falha. Não é só sobre falha de RF que eu estou falando para você. É sobre falhas de Bluetooth, Wi-Fi, falhas de inicialização, entendeu? E aí você entra no mundo do software. Depois você vai entrando no mundo da programação de memórias, MMC, UFS, e você vai vendo que muitas coisas ali, elas são pareadas, ou seja, se tiver um problema no software, no boot de arranque do dispositivo, ou em algum tipo de partição que está dentro, né, da inicialização do dispositivo, aquele aparelho ele não vai ligar. E ele vai apresentar um tipo de comportamento na fonte, por conta de uma falha de software. Então, se eu começo a aprender sobre software, eu consigo observar e eliminar diversas coisas a partir de uma verificação, uma observação do software do dispositivo. E vice-versa. Se eu entendo também de hardware, eu juntando o meu conhecimento de software e hardware, eu consigo chegar mais rápido no problema. Por exemplo, uma falha de inicialização. Eu pego um aparelho, coloco o aparelho travou em 80 e pouco miliamperes. Eu já sei que o problema está para o lado da memória. Pode ser uma falha de software? Pode ser. Mas pode ser também uma falha de hardware. Mas como é que eu vou chegar à conclusão? Aí é onde você tem que entender de como funciona a inicialização de hardware e a inicialização de software.
E aí com pequenos testes, que muitas vezes nem precisa de multímetro, de osciloscópio, de nada disso, você chega à conclusão que o problema está naquele determinado componente. Então, quando você aprende os dois, você consegue chegar mais fácil na falha. E não fica usando protocolos mecânicos que fazem você se afastar cada vez mais do problema. Você vai aprendendo um passo a passo ali de hardware, que às vezes, ao invés de você se aproximar da falha, você vai se afastando da falha. Por isso que nessa nova atualização do meu treinamento, a gente vai focar muito nisso. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que a importância de observar o consumo da fonte, principalmente na inicialização do dispositivo, é muito importante para você descartar a possibilidade de ser uma falha de hardware e seguir para uma falha de software. E claro, nessa situação você vai precisar de uma programadora, claro. Você vai precisar programar a sua memória, assim como eu programava os microcontroladores PIC. Assim como eu tive que aprender linguagem C, assim como eu tive que aprender linguagem C++, eu também disse, eu tenho que aprender a programar memórias Android, se eu faço o reparo. Vamos voltar um pouco e falar um pouco da galera que trabalha só com iPhone. Você já viu algum técnico especialista em reparo de placa de iPhone que não tenha as programadoras para fazer reparo em iPhone? Tem que ter uma P13, tem que ter uma P7S, tem que ter uma VS1 para fazer Face ID, para fazer um negocinho aqui, outro ali. Por quê? Porque se você botar uma bateria sem pegar os dados e colocar naquele outro circuito integrado, o software lê como algo que não é genuíno. Isso acontece na tela, isso acontece na bateria, isso acontece em muitas coisas do próprio iPhone. iPhone dá muito problema de memória. Como se repara? Utilizando a P13, a P7S, certo? Colocando esse aparelho em modo engenharia, né? Colocando esse aparelho ali no modo Purple, para fazer alguns desbloqueios naquela memória para aceitar determinados outros componentes que são criptografados. Então, entende que o software está muito ligado ao hardware, só que no iPhone, às vezes a gente consegue resolver com alguns cliquezinhos, porque o sistema é diferente, é iOS. No Android, a gente trabalha com outro sistema, já está dizendo, sistema Android. E a programação, o software, já é diferente. Um pouquinho mais complicado do que os iPhones, né? Um pouquinho só complicado do que os iPhones. Mas entenda que quando você começa a estudar sobre software, você também ganha cada vez mais massa muscular para entender também sobre hardware. E aí tudo que você estudou ali no hardware gera mais sentido quando você também entende de software. Então, para mim hoje é prazeroso pegar um aparelho e antes de trabalhar na placa do aparelho, tirar algumas conclusões através de algumas análises no software do dispositivo. Então, quando eu digo estudar software, não é só aprender a passar um flash no aparelho. É aprender a entender o que o aparelho está dizendo aqui quando eu entro em uma determinada opção do dispositivo. E o que aquilo ali está passando para mim. É igual você bota um aparelho na fonte e verifica se tem fuga, se o aparelho não tem. E você já sabe, tem uma fuga primária aqui, eu preciso procurar um curto aqui, na linha primária, na VBAT, na VPH-PWR. Quando você olha também e observa certas coisas aqui, antes de chegar e tirar um componente, fazer alguma coisa na placa, também essas informações traz para você algumas certezas daquilo que você pode fazer e o que você não pode, daquilo que pode ser e daquilo que não pode ser. Entende a importância do software? Então, como eu estou falando para você, vou lá, digito nesse aparelho aqui, asterisco jogo da velha 06, jogo da velha. Apareceu aqui e-mail, certo? Mas se o cliente chega para mim e diz, eu estava usando o aparelho, de repente esse aparelho parou aí de funcionar a rede, não está pegando mais rede. Aí, claro, eu vou ver se o aparelho do cara não foi, né? Veio de outras coisas erradas aí, vou lá, vou verificar. Se tem um amigo policial, entra em contato, verifica lá no alerta celular, se não, vai lá no site da Anatel, verifica e tal. O aparelho está limpo. O aparelho está limpo. Vai lá, bota o código, e-mail nulo. Como é que eu sei se
é um problema de hardware ou um problema de software. Se essa baseband ela está atuando ou não. Vou lá, simplesmente digito asterisco jogo da velha, 1, 2, 3, 4 e vou verificar se CP Card Processor está atuando. Dessa forma, eu já sei que meu problema não está por baseband e poderia sim estar por software. Beleza? Até mesmo numa programação, às vezes você precisa recuperar o setor de rede do dispositivo e aí você precisa repor novamente a partição que vai fazer com que a baseband seja reconhecida pelo aparelho. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu só quero dizer para você que é importante sim você estudar software, irmão. Você que trabalha com reparo de placa, acorda para a vida. Ano 2025 está chegando. Entende que não pode ficar parado, que é água parada da dengue, certo? Você tem que ser um rio em constante movimento para aprender cada vez mais coisas e essas coisas te deixar mais produtivo e você ganhar mais, irmão. Você tem que gerar valor para você. Lembra do vídeo que eu fiz ontem? Né? Gere valor para você mesmo, que você vai se tornar uma pessoa melhor e sendo essa pessoa melhor, você vai ganhar mais. Se tornando um profissional melhor, você vai ganhar mais e não tem para onde ir. Não vejo profissionais ruins, né? Ou seja, não vou cortar não. Voltando de novo, faz de conta que eu não falei isso. Eu não vejo profissionais bons ganhando pouco, a não ser que o cara seja muito, sei lá, o cara não valorize o trabalho que ele faz. E a jornada que ele passou para aprender aquilo. Então, bons profissionais custam caros. Jogadores bons custam caro. Um advogado bom custa caro. Um carro bom custa caro. Tudo que é caro de fato é bom? Às vezes não. Mas, na maioria das vezes, o que é caro é melhor. Beleza? Né? Tem mais qualidade. Até a gente vê aqui que tem, por exemplo, vai comprar um fluxo de um Yachum e compre um Dantec. Ambos são por fluxos. Mas qual é o melhor? O da Yachum mais barato ou o da Dantec, que é mais caro? Né? A diferença de qualidade de um para o outro quanto é de 1000%. Beleza? Quem trabalhou com fluxo da Yachum, eu trabalhei muito no começo, sabe que é horrível em comparação a um fluxo da Antec, a um outro fluxo que temos aqui no mercado, ao próprio Mob que eu estou usando agora. Então, irmão, é isso que eu queria dizer para você, é essa ideia que eu queria passar para você nesse vídeo. Acorde para a vida, ano 2025 está aí, né? Procure conhecimento, se ainda está aí perdido na internet sem saber para onde ir, adquira nosso treinamento enquanto há tempo, porque está finalizando a nossa promoção. E se quer fazer um treinamento presencial comigo, aprender tudo que eu tenho para ensinar para você, já corre aqui, já entra em contato com o Leandro Kennedy. Se você é de, sei lá, de qualquer lugar do Brasil, meu irmão, vou sair daqui, eu tô com um capitalzinho aqui, eu vou lá, eu vou fazer esse treinamento, eu vou investir em mim. Faça isso, você nunca vai se arrepender. Quanto mais conhecimento você adquirir, você vai gerar valor para você e você vai se tornar um profissional mais caro. Só quem sabe isso é quem se tornou um profissional caro. Quem é um profissional barato, ele não gera valor para ele mesmo. Ele vai ficar no mundo da lua, perdido em grupos, em um monte de coisas, sem saber o que fazer e tendo dificuldade para resolver problemas que muitas vezes você resolve rápido, baseado em protocolos lógicos. E vamos esquecer dessa velha análise, né, de um protocolo mecânico que não chega a lugar algum. Vamos aprender a utilizar o software e o hardware ao nosso favor. Vamos unir isso e fazer com que isso faça com que a gente seja muito mais produtivo, rápido e assertivo na análise. Beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês. Um abração, Deus abençoe. Eu falei para vocês que o vídeo de ontem seria o último vídeo de 2024, mas na verdade esse parece que está sendo o último vídeo. Talvez ainda saia um ou outro amanhã, não sei. Mas enfim, voltamos com tudo aqui para o YouTube. Ano 2025, se eu não gravar daqui para sábado, né, que talvez eu saia com a família, viagem, saia um pouquinho para... Preciso de uns 5 dias para me renovar, certo? E aí eu estou voltando para a bancada e me aguardem,
porque ano de 2025 a gente vai descer o sarrafo aqui no YouTube, mostrar muito conteúdo para vocês, coisas que vocês praticamente nunca viram por aí, certo? Então é isso, um abração, tamo junto. E os alunos, a partir de dia 15, a gente já tá começando a colocar. Outra coisa, vamos lá. Tem aluno que acha que eu vou pegar 1000 aulas e vou botar dia 15. Não é assim, viu, galera? Eu estou dizendo que esse ano será um ano de atualização. Não quer dizer que eu pegue, sei lá, 100 aulas e dia 15 joga lá no treinamento, né? Solta no treinamento. Não é assim. Vai ser colocado módulos novos. Eu vou começar a estudar o que eu vou tirar, o que eu vou acrescentar. Vamos modelar o treinamento esse ano. E a gente tem entre janeiro até junho para fazer isso. Pode ser que passe um pouquinho, né? Como às vezes tem anos que passa ali para julho, agosto, mas esse ano é ano de a gente remodelar o nosso treinamento e lançar novamente outros treinamentos, sim, com outras características, treinamentos mais aprofundados em determinados temas que são mais complicados, que não dá para a gente colocar, sei lá, 200 aulas de uma coisa só, de um setor só em um treinamento. Beleza? Vocês entendem? Conseguem compreender isso? Por isso que a gente tem um treinamento de inicialização, porque a gente consegue colocar mais aula ali só naquele tema. E sempre colocando coisas novas ali sobre inicialização e tal. Né? Se a gente faz um treinamento sobre falha de carregamento, a gente está colocando praticamente todo o conteúdo que a gente entende sobre falhas de carregamento naquele treinamento. Então tem cursos específicos. É muito importante você comprar o completo, você vai ter toda a base e também os específicos, porque você vai se aprofundar em cada tema. Beleza? Então é isso. Um abraço, tamo junto e vamos que vamos. 2025 é logo ali. Estamos faltando aí só, sei lá, 24 horas, né, pra chegar lá. Vamos que vamos. Um abraço e é nóis. Pra cima, galera. Fui.